E aí, meu irmão, minha irmã, chegando ao capítulo 6, o tempo passa rápido, viu? Como realmente vale a pena. E pouco a pouco nós vamos trilhando, esse caminho. Hoje nós estaremos focados no capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 28. É a pregação à multidão, os felizes e os infelizes. Então, levantando os olhos sobre os seus discípulos, Jesus disse: Felizes vós, os pobres, o reino de Deus é vosso. Felizes vós que agora tendes fome, sereis saciados. Felizes vós que agora chorais, haveis de rir. Felizes sois vós quando os homens vos odeiam, quando vos rejeitam e quando insultam e proscrevem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e saltai de alegria, pois grande é a vossa recompensa no céu. Com efeito, é da mesma maneira que os seus pais tratavam os profetas. Mas infelizes vós, os ricos, já tendes a vossa consolação. Infelizes vós que estáis saciados agora, tereis fome. Infelizes vós que rides agora, estareis no luto e chorareis. Infelizes sois vós quando todos os homens falam bem de vós. Com efeito, é da mesma maneira que seus pais tratavam os falsos profetas. Mas eu vos digo, a vós que me ouvis, amais os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Olhando esse evangelho, eu fiquei pensando, até mesmo como educador que acabamos sendo, como que nós aprendemos a recitar algumas rimas quando muito jovens, muito crianças, na verdade, Provavelmente você mesmo era muito pequeno quando aprendeu. Na verdade, muitas crianças conseguem recitar várias rimas muito antes de entender o significado de metade das palavras que estão pronunciando. Essa é uma ótima maneira de começar a aprender através do exercício com músicas, palavras, ritmos, rimas. É análogo a dar os primeiros passos, aprender a dançar. Agora, você pode se imaginar no meio daquela multidão ouvindo Jesus falar sobre o seu reino, tantas coisas para aprender, tanto para refletir e tentar lembrar. E pode até parecer complicado quando se pensa em como farei para guardar tudo isso. No entanto, não é difícil imaginar que aquele encantamento que ele produzia, suas palavras soavam cheias de musicalidade. Um desses casos é o Sermão da Planície que acabamos de ouvir. Parece um poema composto por rimas e repetições. Daria até mesmo para cantar se tivéssemos dom para isso. Nós ouvimos bênçãos aos pobres, bênçãos aos famintos, bênçãos aos que choram, bênçãos quando nos odeiam. E ai dos ricos, ai dos que são saciados, ai dos que agora riem, ai daqueles que são aplaudidos. Mas afinal, não tem como não pensar sobre o que tudo isso significa. Apesar da musicalidade que o sermão apresenta, o contraditório das palavras que ele produz, a estranheza. Porém, se voltarmos um pouquinho no tempo, nós podemos perceber que Jesus não está falando nada de tão novo assim. Essas palavras ditas por ele nesse sermão encontram a sua semelhança no canto que a sua mãe entoou quando estava grávida dele e havia ido ao encontro de sua prima Isabel. Você se lembra disso? Os ricos serão derrubados do trono e os pobres serão elevados.
Em ambos momentos, em Jesus em seu sermão e Maria em seu canto, nós podemos ver que Deus está revelando a sua iniciativa de colocar o mundo de volta em seu eixo. Falar em mudanças provoca reações bem distintas e nós podemos perceber que isso aconteceu com aquela multidão. Por isso é que nós podemos até mesmo imaginar que algumas pessoas em meio àquela multidão deveriam estar pensando, são promessas, enquanto outras poderiam estar afirmando que aquilo já fazia parte da realidade delas. Por exemplo, aquela senhora, a sogra de Pedro, que agora parece 20 anos mais jovem, depois que Jesus orou por ela, quando ela estava doente. E quanto aquele pobre jovem com a mão ressequida, eu não me importo com o dia da semana em que a cura acontecer. Por mim, a cura ela deve acontecer todos os dias, mas teve gente que se opôs. Você se lembra também do que diziam que se alguém conseguisse chegar bem perto dele, se tocasse ao menos a barra da veste dele, ficaria curado? Diante dessa pessoa, desse homem, diante de Jesus, como ficar inerte? Como não se encantar? É lógico que mudanças nem sempre são bem aceitas. Não somente pessoas como Herodes, mas também alguns grupos já estavam se posicionando contra a atuação de Jesus. Nós sabemos que em suas palavras se encontram mais do que musicalidade, rimas, histórias contadas de forma simples para que o povo pudesse entender. Não são apenas palavras bonitas, não são apenas frases de efeito. Há uma verdade maior que precisamos aprender e nossa jornada, eu posso dizer que está bem no princípio. Portanto, não desanime, ainda temos muito com que nos encantar na leitura deste evangelho que nós estamos fazendo. Convidar você, leia na sua Bíblia hoje, novamente e lentamente, as palavras que estão presentes nos versículos 20 e 23 aqui do capítulo 6. Observe como Jesus já começa a enfrentar algumas oposições. Portanto, leia, reze, coloque-se ao lado de Jesus em cada um desses momentos, em especial naquele momento em que ele ensina aos seus discípulos, assim como ensina a nós que somos hoje os seus discípulos e discípulas. Rezemos. Meu Senhor e meu Deus, esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo andar. Esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades. E atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo mal, hoje e sempre. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre você e permaneça a bênção do Deus Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém.